Opa! Vamos dar os próximos passos então aqui na reumatologia. Hoje faltou um pouquinho de paciência para arrumar o quarto, vocês estão vendo a bagunça aí, mas finalmente vamos fazer esse vídeo sair, né? E voltando então naquela ideia do conhecimento por etapas, do conhecimento por camadas, o que eu acho que vale a pena entender é que na reumatologia as doenças têm coisas em comum. O que são as coisas em comum na reumatologia? A gente vai ver que a maior parte das doenças tem um aumento de proteínas de fase aguda, como VHS, PCR. O paciente tem sintomas gerais como febre, dores musculares e astenia. Mas eu acho que o próximo passo que a gente pode dar aqui é conhecer quais são os grandes grupos de doenças da reumatologia. E tendo essa noção, semana que vem, quando você estiver atendendo no ambulatório, chegar um paciente com queixas típicas de uma das manifestações das doenças da reumatologia, quem sabe você não consegue pensar no diagnóstico, né? E quais são os grandes grupos? São as artrites idiopáticas, são as colagenoses, as vasculites e outras doenças. Daqui a pouco a gente chega nelas. Falando primeiro das artrites idiopáticas, o que elas têm de especial? Por que artrites idiopáticas, né? Porque diferente da maior parte das doenças da reumatologia, que tem artrite junto com o quadro clínico, aqui a artrite é o quadro clínico. A artrite aqui é o que vai caracterizar as doenças. E como é que a gente diferencia essas doenças, né? O próprio grupo das artrites idiopáticas se divide em dois. As que têm o fator reumatoide positivo e que têm o fator reumatoide negativo. É sempre? Não, mas a maior parte das vezes. E como a principal representante do soro positivo, a gente tem a artrite reumatoide, com esses desenhos maravilhosos que eu coloquei na tela, olha. Tradicionalmente, então, essa é uma mulher de meia idade, eu botei 45 anos aqui, obviamente, isso aqui não é obrigatório, né? É só uma idade, acho que precisa se esperar. Chega uma mulher de meia idade que está com doença no punho, nas articulações proximais, no tornozelo, em pequenas articulações. Então ela tem uma, a gente chama isso de poliartrite não migratória de pequenas articulações deformante. Então a mão dela às vezes está até deformadinha. Então, caracteristicamente, pensa em artrite reumatoide. E das soronegativas, a principal que a gente vai ter principal são as espondiloartrites, as principais doenças. E das espondiloartrites, especialmente a espondilite anquilosante, que é uma doença que vai acometer a coluna de um homem, geralmente vai ter uma lombalgia que tem uma dor de padrão inflamatório, que é diferente da lombalgia que você está acostumado. A lombalgia que você está acostumado ou que você está acostumada é uma lombalgia que o paciente acorda bem, vive o dia dele, deita à noite, está horrível, vive o dia inteiro, está horrível. Essa aqui é diferente, o paciente acorda mal, demora umas 2 horas para ele melhorar. Então, essa é uma dor de caráter inflamatório. Isso é muito importante no diagnóstico de uma parte das doenças dentro da reumatologia. E além disso, a gente tem a artrite psoriásica, que é uma artrite que pode ser, tem diversos tipos de manifestações, diversos espectros. Mas o que chama a atenção do paciente com artrite psoriásica? Ele tem psoríase. Na maior parte das vezes. Não é sempre. Mas, pô, tem uma lesão de pele, uma artrite importante em um cotovelo, por exemplo. Você fala, pô, será que é artrite psoriásica? Será que tem psoríase? É o que você pensa. O outro grande grupo que a gente vai ter então são as colagenoses. Colagenoses que são doenças inflamatórias do tecido conjuntivo do corpo inteiro, cuja o principal representante, o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença grave com diversos espectros de manifestação em diversos órgãos, de diagnóstico difícil, justamente pela grande amplitude de espectro de manifestações. Caracteristicamente, as mais graves são no sistema nervoso central, no rim, no pulmão, mas esse paciente pode ter manifestação na pele, ele pode ter diversos espectros de manifestações, como eu disse. Mas entender o lúpus é a base para entender o que é uma colagenose, porque o lúpus nada mais é do que a combinação de todas as colagenoses juntas. Quais são as outras colagenoses além do lúpus? Que é uma doença grave, que vai acometer o tecido conjuntivo do corpo inteiro. A gente tem, por exemplo, a doença de Sjögren, que é uma doença grave, que acomete as glândulas exócrinas, classicamente a parótida e a glândula lacrimal. Então, é um paciente que não consegue produzir saliva, um paciente que não consegue produzir lágrima. A gente chama de síndrome seca, olho seco, boca seca. Tem a SAF também, síndrome do anticorpo antifosfolípido, nome difícil, que é caracterizada por trombose de repetição. São doenças importantes que entram aqui no diagnóstico diferencial do lúpus, porque podem acontecer inclusive até junto com o lúpus. Por isso que eu falo, entender o lúpus é a base. Mas além do lúpus, a gente tem outras doenças, como por exemplo a esclerodermia, a polidermatomiosite, que eu nem escrevi aqui, que são outros tipos de manifestação de doenças das colagenoses, que vão ser doenças do tecido conjuntivo, mas essas aqui não são
igual lúpus, que vão pegar o corpo inteiro, vão pegar manifestações específicas. Coloquei um exemplo aqui, é da pápula de Groton, que é uma manifestação super específica da esclerodermia. Eu falei de polidermatomiosite, então deixa eu pelo menos citar, né? Que é uma doença que vai ter uma dor articular, uma dor muito intensa em esqueleto proximal. Então, aqui na cintura escapular, na cintura pélvica, o paciente tem essa dor. Falando então, falamos das colagenoses, agora as vasculites. Vasculites que são nada mais, nada menos que doenças sistêmicas que vão para o vaso. Então, o paciente tem febre, o paciente tem aumento de proteína, o paciente está inflamado, só que essa inflamação progride para uma lesão vascular. Como eu falei, lesão vascular. Então, o paciente que tem vasculite, ele tem uma lesão no vaso. E a gente diferencia as vasculites baseado em qual vaso está lesionado. E como é que a gente consegue saber exatamente qual que é o espectro da vasculite? A verdade é que é com biópsia. Você tem que ir lá e biopsiar o tecido vascular e observar no microscópio e falar, pô, então é essa vasculite ou é aquela vasculite. E como eu falei, ela se diferencia pelo calibre do vaso tipo acometido. As vasculites de grandes vasos, caracteristicamente, vão ter sintomas em grandes vasos. Qual é o maior vaso do corpo? A aorta. Então, vai ser manifestação da aorta e dos seus ramos. A subclávia, por exemplo, vai claudicar a subclávia, vai ter uma dor no membro superior. O paciente pode ter uma dor de cabeça, uma cefaleia, porque ele tem uma arterite na artéria temporal. A doença chama arterite temporal. Olha só. Ele pode ter claudicação das artérias da mandíbula. Então, essas são manifestações em grandes vasos, que é da aorta e dos seus ramos. Pode ter de vaso de médio calibre. O que é um vaso de médio calibre, né? É um vaso que irriga um órgão. Então, o vaso que irriga o rim, então pode ter uma manifestação renal. Vaso que irriga o pulmão pode ter manifestação pulmonar, mesmo sendo mais rara. Vaso que irriga o coração pode ter manifestação no coração, assim como pode ter manifestações sistêmicas. Caracteristicamente, aí na manifestação no coração que a gente tem é a doença de Kawasaki. Doença de Kawasaki, que é uma doença que tipicamente comete crianças, cuja principal complicação é justamente comprometimento de coronárias. E de pequeno calibre, a gente tem todo tipo de manifestação possível, porque a gente tem vasos de pequeno calibre no corpo inteiro. Não, nem vale a pena entrar em nenhum tipo de vasculite pequeno vaso aqui de uma vez, justamente pelas manifestações, pelas diversas manifestações que elas podem apresentar. Mas basicamente, então o paciente vai ter lesões renais, ele pode ter lesões pulmonares, pode ter lesões cutâneas, pode ter úlcera oral, pode ter úlcera genital, pode ter um grande espectro de lesões. São doenças muito graves, as vasculites de pequenos vasos, como as outras também, a maior parte. Vasculite é uma doença grave. E falando agora das outras doenças, a gente tem, tradicionalmente, o primeiro grande grupo das outras doenças da reumatologia são as microcristalinas, que são doenças metabólicas, que em geral tem como seu principal representante a gota, que é uma doença metabólica do metabolismo do ácido úrico, que tem uma história natural que é a seguinte: o paciente não consegue metabolizar o ácido úrico, geralmente é um homem que bebe cerveja, gordinho, que toma diurético precipita a formação do cristal, então o paciente vai ter uma hiperglicemia, esse ácido úrico deposita na articulação, o paciente sente dor, uma dor incrível, e aí você vai olhar para essa dor e vai pensar, a dor articular, o dedão do cara tá inchado, gigantesco, sentindo muita dor. Você vai olhar para aquilo e vai pensar, será que é artrite séptica? O que eu quero que você saiba de gota? Eu quero que você olhe para o paciente e você fale, esse cara claramente tem gota, mas será que é artrite séptica? Você olha para aquele homem obeso que toma diurético de 45 anos, que claramente tem gota, mas você vai pensar, será que é artrite séptica? Porque a gota é uma doença autolimitada, pelo menos na gota aguda. É uma doença que você vai só dar analgesia para o paciente para tratar o estado de dor dele. Mas que se for a artrite séptica precisa de um tratamento de intervenção imediata. Então você tem que ir lá e puncionar o dedão desse cara e falar, pronto, não é artrite séptica, tô tranquilo. E além disso, quais são as outras doenças? Temos a fibromialgia, que nada mais é do que um aumento de sensibilidade do sistema nervoso central. Então o paciente tem mais dor de cabeça, a paciente geralmente é uma mulher que tem mais dor de cabeça, ela vai ter uma síndrome do intestino irritável, vai ter uma enxaqueca de difícil controle. Então parece ter uma doença psiquiátrica, né? Um paciente que vai ter um aumento de sensibilidade, ele sente uma dor de maneira desproporcional ao estímulo. E tradicionalmente, como eu falei, parece uma doença psiquiátrica, o tratamento também é uma doença psiquiátrica. A gente vai tratar esse paciente utilizando o quê?
antidepressivos. É o que mais ajuda. E falando agora só da febre reumática, que a febre reumática vale um destaque justamente pela sua importância no contexto de Brasil. A febre reumática é a principal causa de cardiopatia congênita, cardiopatia adquirida, não é congênita, adquirida no Brasil. Qual que é a história natural da febre reumática? Uma criança que tem infecção de garganta, essa infecção de garganta vai fazer uns anticorpos específicos, aí o paciente vai ter uma reação cruzada desse anticorpo, e vai desenvolver uma valvopatia por um efeito inadequado do sistema imunológico atacando ali a válvula, tradicionalmente a válvula mitral. Essa é a principal causa de cardiopatia adquirida no Brasil. É muito relevante. Quem já foi para o internatural, quem for fazer o internatural ainda vai perceber. É muito comum. O paciente fala assim, já fiz cirurgia de troca de válvula. Pode suspeitar. Talvez ele tenha uma IC descompensada, mas se você fez essa cirurgia quando ele era criança, provavelmente era uma valvopatia secundária a uma febre reumática. E tirando o zoom, então, do nosso mind map, esse aqui, então, é o nosso mapa mental geral da reumatologia. Não entrei em detalhes de nenhuma doença, mas eu acho que tradicionalmente já te ajuda a pensar. Pensa aí agora comigo, vamos junto aqui, só recapitulando. Mulher, 45 anos, que está sentindo dor. 45 foi muito fácil, né? Então tá bom, chegou uma mulher que está sentindo uma dor articular importante, que ela vai te falar que ela toma um remédio chamado metotrexato. Pô, artrite reumatoide já diagnosticada, já tratada. O senhorzinho que tem uma doença pulmonar e uma doença renal. Às vezes ele tá fazendo xixi com sangue, às vezes ele tá tossindo sangue. Pô, pode ser lúpus, pode ser uma vasculite. Já fica mais difícil, então você tem que procurar outras manifestações. Aí esse senhor também te fala que ele tá com o olho seco, tá com a boca seca. Pô, será que ele tem Sjögren? É raro lúpus em homem. É raro lúpus em homem, mas pode ser? Pode ser. É assim que a gente vai olhando. E o senhor com gota, o que, que eu vou fazer com ele? Funcionar. Vou funcionar e não vou tratar, a princípio, a hiperuricemia dele. Eu vou tratar a hiperuricemia depois. Essa aula foi só uma base. Por alto, o que é a reumatologia? Meu objetivo não é falar de tudo. O meu objetivo é fazer um overview e a partir desse overview dá para construir mais conhecimento. Mas eu acho que ter essa visão geral é legal. Eu acho que ter esse mapa pronto aí, se você fez um mapa parecido com esse, conforme você foi assistindo o vídeo, na verdade, você até chegou aqui no final do vídeo, parabéns, obrigado. Mas se você conseguir fazer um mapa desse parecido, conforme você for construindo seu conhecimento sozinho, você vai conseguir entendendo melhor onde é que está cada um das doenças. Então você quer uma visualização mental das doenças e eu acho que isso vai ser bem legal. Eu acho que é bem produtivo. Obrigado, valeu, até o próximo.